Oi, gente. Eu vou falar um pouco das duas aulas dessa semana que nós vamos falar sobre a Era Vargas. Bom, como a gente já estudou, o Vargas ele ascende ao poder com o apoio dos tenentes. Ele faz uma aliança aí com o grande político influente em João Pessoa, o João Pessoa, que era o político paraibano, que vai ser candidato a vice na chapa do Getúlio Vargas. Que é o Getúlio, gaúcho, e o João Pessoa é paraibano. Né? Já falamos sobre isso, falamos da morte do João Pessoa. Então, só para a gente lembrar, em 1930, então o Getúlio Vargas ele ascende ao poder no Brasil através da chamada Revolução de 30. Essa revolução, que também pode ser conhecida como o golpe do Getúlio Vargas sobre a Primeira República. 1930 é a data do fim da Primeira República Brasileira. Muitos historiadores consideram mais um golpe do que uma revolução. Mas enfim, fica para a interpretação geral aí. Bom, esse golpe ou essa revolução, ela parte de uma classe dominante com apoio daqueles tenentes que a gente falou do tenentismo, principalmente uma classe dominante que vivia no Rio Grande do Sul, na Paraíba, em algumas regiões do Nordeste também, não só Paraíba, e Minas Gerais, que tinha rompido com os paulistas na República do Café com Leite. Sobretudo porque o presidente Washington Luiz, que era um paulista, ele indica como substituto um outro paulista, o Júlio Prestes, para ser substituído em 1930. Né? E aí a eleição ocorre, os mineiros vão romper com os paulistas em virtude dessa, porque a tradição do café com leite dizia que a obrigatoriedade era que o paulista deveria indicar o mineiro como seu substituto e vice-versa. Como o paulista Washington Luiz não cumpriu esse acordo, os mineiros se voltaram inclusive contra os paulistas. Bom, e aí, numa eleição turbulenta, fraudulenta, envolvida com vários esquemas de fraude, o Júlio Prestes é eleito, o que provoca a ira dessas classes dominantes, junto com os tenentes, que nós já conversamos, de Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais. Bom, depois do golpe ou da Revolução de 1930, inicia-se o governo provisório. Um governo provisório, como o nome já diz, ele tem que ser curto, justamente para se reorganizar a casa, para que seja feito um novo conjunto de leis. Esse novo conjunto de leis seria denominado, como ainda hoje Constituição, a Constituição de um país. A Constituição do Brasil é justamente esse conjunto de regras, de leis, que determinam como funciona um Estado. E esse conjunto de leis e de regras, ele serve não apenas para um governo, mas para todos os governos que passam por esse Estado. E esses governos têm a obrigação de cumprir essa Constituição. Bom, e aí o governo provisório de Getúlio Vargas, ele é provisório, mas dura muito tempo. Ele dura 4 anos, de 1930 a 34. E nesse período, o Vargas já começa a dar demonstrações dos seus ímpetos ditatoriais e, ao mesmo tempo, populistas. E é importante lembrar que o Getúlio Vargas era um simpatizante do fascismo e do nazismo, de Adolf Hitler e de Mussolini, que nós já estudamos também. Bom, logo no começo, então, o Vargas ele começa a governar a partir de decreto-leis. O que são decreto-leis? São leis que ele cria para poder organizar o território brasileiro, já que nesse período não tem Constituição, ou seja, não tem um legislativo, não tem uma Assembleia Legislativa, um Congresso Nacional. Ou seja, ela foi dissolvida pelo Getúlio e ele passa a governar
com dois poderes na mão: o poder executivo, que é o poder normal do presidente da República, e o poder legislativo. Ele só não vai englobar nisso aí o poder judiciário. Bom, ou seja, ele vira quase um ditador. Ele, dos três poderes, ele coloca em suas mãos os dois, como dois poderes, né? O legislativo e o executivo. Bom, como eu falei, não há constituição nesse período, e ele também não vai ter eleição, por exemplo, para governador de estado. Ele vai começar a nomear interventores para os estados brasileiros, ou seja, ele vai substituir os governadores que eram eleitos pela população, ainda que com os problemas que a gente já estudou do coronelismo, da política dos governadores. O Vargas acaba com isso e começa então a decretar, né, a nomear esses interventores de Estado, que no fundo eram pessoas de seu foro íntimo, pessoas que ele gostava, pessoas que participaram da chamada Revolução de 30 ao seu lado, ou outros familiares e amigos dele. Bom, a partir daí, São Paulo, que tinha sido a elite paulista, que tinha sido prejudicada por causa da Revolução de 30, porque afinal de contas ela foi retirada do poder à força, ela começa a exigir uma nova Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, uma nova reunião de pessoas, como deputados e senadores, para construir uma nova legislação, uma nova Constituição brasileira. Isso ocorre em 1932, na verdade já vem de antes essas exigências dessa elite paulista, que é justamente aquela elite que tem que é a elite do café paulista, é aquela mesma elite que a gente sabe que também era escravocrata no século XIX. Essa elite, então, ela resolve exigir do Vargas a nova Assembleia Constituinte para fazer a nova Constituição e cria, digamos, como se fosse um contragolpe. Esse contragolpe é chamado da Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo, né? Mas eu não vou falar dela agora, eu vou só citar, a gente falar dela em aula. Essa revolução, chamada Revolução Constitucionalista, que exigia então a confecção de uma nova Constituição e uma nova Assembleia Constituinte, ela ocorre em 1932 e a nova Assembleia Constituinte vai acontecer em 33, vai ser convocada, e em 34 a Constituição sai. Mas nesse período de 4 anos, o Vargas controla o Estado com mãos muito fortes, inclusive fazendo com que essa chamada Revolução de 1932, Revolução Constitucionalista Paulista de 1932, que no fundo é um contragolpe contra o golpe do Getúlio, ela os paulistas sairão derrotados, né? Eles vão perder, é uma guerra, acontece uma guerra basicamente, os paulistas perdem e perdem no campo de batalha, mas no campo ideológico eles acabam ganhando, porque 2 anos mais tarde é feita a nova Constituição, em 1934, e dentre as várias questões que os paulistas da oligarquia do café gostaria de ter, é justamente o retorno da democracia, aquela democracia que a gente sabe muito bem como funcionava, porque a gente já estudou a política do café com leite, a política dos governadores, o coronelismo, etc., no Brasil. Bom, e aí vem a segunda fase do governo do Vargas, que vai se dar entre 1934 e 1937, que é o chamado governo constitucional. Esse governo ele vai ter uma constituição baseada na Constituição da República de Weimar, é justamente aquela república que a gente estudou na Alemanha, que vem antes do Hitler, né? A república de modelo social-democrata,
que tenta construir uma Alemanha justa e igualitária, etc., desde o Tratado de Versalhes até a ascensão do Adolf Hitler em 1933, mas que dá errado por todas as questões econômicas que a Alemanha passava, e a gente já falou também sobre isso. Bom, então essa Constituição brasileira ela foi baseada na Constituição da República de Weimar, que era uma ótima Constituição social-democrata, de inclusão do povo e de proteção ao povo. Nessa Constituição, o Brasil, então, pela primeira vez, coloca o voto feminino, as mulheres passam a poder votar, e logo que, como tem uma Constituição, o Getúlio Vargas cria o Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, que existe até hoje. Ele vai criar também a legislação trabalhista, a famosa CLT, o Código de Leis Trabalhistas, onde vai proteger o trabalhador do grande capital. Por isso ele é populista, porque ao mesmo tempo que ele protegia o trabalhador e dava direito aos trabalhadores, ele também privilegiava as grandes elites brasileiras, né? Por isso que tem aquela velha pergunta, inclusive, se o Vargas era o pai dos pobres ou a mãe para os ricos, né? No fundo ele era as duas coisas, né? Mas por essa proximidade com a população mais pobre, com essa proximidade com a população trabalhadora, ele foi, digamos, amado pelo povo brasileiro de vários, de muitos jeitos, digamos assim. Muitas pessoas gostavam muito do Getúlio Vargas, por isso ele, até pouco tempo atrás, ele era considerado o maior presidente da história do Brasil. Hoje é uma discussão se foi ele ou se foi o Lula, mas enfim, de qualquer maneira, ele foi um grande presidente que o povo enxergou dessa maneira, né? Justamente por essa proteção das leis trabalhistas que ele criou no seu tempo, e que hoje em dia os últimos 2 governos, estão simplesmente destruindo essas leis trabalhistas. Esse legado do Getúlio Vargas está acabando e a proteção dos trabalhadores está indo água abaixo. E também o Getúlio, só para terminar, cria os ministérios da educação e do trabalho. Esse último não existe mais, foi extinto pelo governo atual brasileiro. É isso, gente. Falou.